Então, na aula de hoje, né, nessa aula introdutória, o que é que eu vou falar? Eu vou falar basicamente de três coisas. Na primeira coisa, no que vai ser essa primeira etapa, eu vou falar sobre a grande oportunidade, né, da internet das coisas, inteligência artificial e robótica. E você pode estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com microcontroladores? Né? Tem tudo a ver. Então, antes de falar o que é um microcontrolador, para que ele serve, quais são as aplicações, eu vou trazer aqui as oportunidades que você pode usufruir ao aprender microcontroladores. Porque eu acho que fica melhor de você aprender algo já sabendo onde você vai aplicar. Então, por exemplo, você decidiu vir fazer esse curso, está consumindo aqui esse conteúdo, muitos de vocês disseram que quer agregar conhecimento, mas cada um de vocês tem um objetivo. Antes de aprender, antes de cursar as disciplinas, você tem um objetivo. Cada um aqui tem um objetivo. Não é? Agregar conhecimento, entrar na indústria, mudar de área, mas vocês têm um objetivo. E eu estou aqui para mostrar a vocês as oportunidades que tem nesse grande mundo, né? Então, só para vocês entenderem, hoje nós estamos vivendo numa grande revolução, ou quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo na revolução onde tudo está se conectando. Por exemplo, nós passamos já por 3 revoluções e estamos passando pela quarta. A primeira revolução, quem sabe qual foi? Mas foi em relação a quê? Se você tivesse de dar um título para a primeira revolução, qual título você daria? Isso, a revolução das máquinas, né? Que basicamente ali surgiu a máquina a vapor, por exemplo, né? Então você já teve ali uma revolução. Por quê? Porque você tinha, querendo ou não, se nós olharmos hoje, parece algo arcaico, mas para a época foi uma grande revolução. Você tinha a transformação de um tipo de energia a vapor, energia de movimento, energia cinética, em energia mecânica. Ou seja, você estava saindo, né, ali da fase onde você tinha basicamente tração só por animal, tudo, e agora você estava começando a ter a questão da máquina a vapor. E aí tem várias aplicações, turbina, a parte de transporte, enfim, começou ali a revolução. E um detalhe, na revolução, as pessoas, elas precisam acompanhar a revolução. Se elas não acompanharem a revolução, o que é que acontece? O que acontece com a pessoa que não acompanha a revolução? Ela paralisa, ela estagna. Ela entra numa estagnação. Então, toda revolução você precisa acompanhar. Quem não quiser acompanhar não é obrigado, mas vai perder as oportunidades. Então, imagine uma onda. Essa onda está vindo. Se você não surfar essa onda, você simplesmente corre o risco de morrer afogado. Então, toda revolução é importante. A segunda revolução, qual foi? A revolução da eletricidade. Então imagine que a eletricidade foi uma das grandes invenções do ser humano. Com a eletricidade, né, antes você tinha basicamente a geração da luz era através, basicamente ali artesanal, né? Então você tinha até óleo de baleias era utilizado, né, para gerar ali uma pequena chama em uma lamparina. Então muitas baleias eram mortas só para gerar luz.
Você já parou para pensar nisso? Na segunda revolução, que é a revolução da eletricidade, antes da segunda revolução. E com a segunda revolução, tivemos origem à luz, na revolução da eletricidade. E aí eu não vou me ater muito nisso, mas se você for estudar os princípios da eletricidade, eletromagnetismo, você vai ver vários personagens importantes como Maxwell, enfim, vários físicos que trouxeram postulados, trouxeram conhecimento, estudo, né? Estudaram vários anos de sua vida para trazer essa revolução. Mas não paro por aí, tem a terceira revolução. Quem sabe qual é a terceira revolução? Qual? Computadorizado, né? Então a revolução, foi isso que você falou? Isso, a revolução dos computadores. Então a terceira revolução industrial foi a revolução dos computadores. Então você tinha basicamente, né, na segunda Guerra Mundial, você teve ali basicamente ali o surgimento da terceira revolução industrial. Por quê? Porque você teve basicamente, assim, se eu for falar da história, né, dos computadores, né, é uma história já antiga, né, de programação, tudinho, é uma história bem antiga a questão da programação. Mas a terceira revolução industrial, ela se dá com o surgimento dos chips, né? É isso que eu queria lembrar, o surgimento dos chips, não é? A velocidade aumentada em 100 mil vezes, né, ali, do processamento de uma máquina computacional. Porque antes, né, no primeiro computador, você tinha basicamente o computador do tamanho de uma sala. O primeiro computador, chamado ENIAC, ele era muito grande, ineficiente, funcionava com várias válvulas, né? E com o surgimento dos transistores, por exemplo, você teve a miniaturização dos computadores. Então, o computador hoje ele cabe na palma da sua mão. O computador hoje ele cabe no pulso, né, no relógio inteligente. Então, mas não para por aí. A terceira revolução, né, a questão da internet, computadores, não para por aí. Nós estamos agora na quarta revolução. Então, a quarta revolução é a revolução que vai fazer com que tudo seja conectado. Todas as áreas, não é? Todas as áreas elas sejam conectadas. A biologia com a física, a engenharia, as pessoas, as coisas, enfim, tudo vai ser conectado. E essa conectividade, ela vai trazer muitas oportunidades, não é? E eu posso linkar aqui com 3 tecnologias principais: internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Essas 3 áreas, elas têm uma importância muito grande. A internet das coisas, resumidamente, né, se eu for trazer uma definição aqui, a internet das coisas, ela é a rede de objetos conectados, que ela tem o objetivo de gerar dados. Esses dados, não é, que eu posso chamar de dado bruto, como se fosse numa mina que você estivesse garimpando alguma coisa, né? Não é? Oi? Big Data, né? Lá na frente, já está bem avançado ele aí, né? O Jean, né? Jefferson. É formado em redes, beleza. Então, essa questão dos dados, como se você estivesse garimpando mesmo numa mina, né? Então, por exemplo, para você ter o alumínio, você precisa extrair o alumínio da bauxita. Então tem um minério, aquele minério ele vai ser beneficiado, né? Então quem estudou mecânica aí tem os termos mais técnicos, beneficiado, e ele vai se transformar no alumínio, né? Num processo, né? Primeiro na alumina, vai derreter tudinho, e ali no processo tem a eletrólise, enfim, tem outros processos que vai chegar no alumínio. Então tem todo um beneficiamento. A internet das coisas é mais ou menos isso. Você vai ter um sensor, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, não sei se eu trouxe um sensor aqui, ó. Não, tem aqui um sensor. Isso aqui é um sensor de luminosidade. Eu vou falar mais, né, sobre esses sensores aqui hoje. Então, por exemplo, esse sensor de luminosidade,
A primeira informação que ele vai dar não é o valor da luminosidade. Eu, se eu estivesse falando de um sensor de temperatura, a primeira informação que o sensor vai dar não é o valor da temperatura, é um dado bruto. Esse dado bruto, ele é um sinal de tensão ou um sinal de corrente. Um sinal de tensão ou um sinal de corrente. Sendo que esse dado bruto, ele não quer dizer nada. O que quer dizer um sinal de tensão? 3,4 volts. Não quer dizer nada. O que quer dizer, esse 3,4 volts, ele significa quantos graus? Aí eu já vou transformar um dado bruto em uma informação. Então veja que são coisas diferentes. Assim como se eu transformar bauxita e vou transformar em alumínio. Então eu peguei algo bruto e eu fiz o beneficiamento. E quem é que faz esse beneficiamento? Isso aqui ele só pega o dado bruto. Quem faz esse processamento é o microcontrolador ou microprocessador. É uma máquina computacional. É como se fosse um liquidificador. O liquidificador, você vai pegar a fruta, vai colocar dentro do liquidificador. O liquidificador tem uma hélice e essa hélice vai processar. Tanto é que essa linha de produtos são chamadas de processadores. Ele vai processar a fruta e no final vai ter o quê? No final vai ter o suco, o resultado. E se você quiser refinar mais ainda, antes de você tomar o suco, você precisa fazer o quê? Peneirar. Você está refinando. Então tudo isso você faz no microcontrolador, no microprocessador. Ele está pegando aquele dado bruto e ele está processando para transformar em uma informação. Então, por exemplo, ele vai pegar 3,4 volts, por exemplo, e vai dizer, olha, isso aqui vale 25 graus Celsius. Quem é que faz isso? Quem é que faz esse processamento? É um microcontrolador, um microprocessador, que é programado. E quem é que programa? Eu e você. Através de quê? De códigos, de linguagem de programação. Não é? Vou falar daqui a pouco. E aí você vai programar e esse microcontrolador ele vai ter a inteligência para fazer esse beneficiamento. Sendo que essa informação dentro do microcontrolador não quer dizer nada. Ela precisa chegar até quem? Até alguém. Então vamos supor que precisa chegar até mim. E aí você precisa que o microcontrolador ele tenha a conectividade. Então, por exemplo, você teve o sensoriamento, e aí você tem o processamento, mas você precisa da conectividade. Esse dado, essa informação, que agora não é um simples dado, é uma informação, ela precisa de algum lugar, de ir para algum lugar. E esse algum lugar, nós estamos falando da internet. Um termo mais técnico, nós estamos falando da nuvem. Então você vai ter um banco de dados. Aí você pode pensar, por que ele não fica dentro? Por que ele não fica dentro do microcontrolador? Por que ele não fica dentro do microcontrolador? Porque aqui eu tenho limitação de espaço, né? De memória. Então aqui eu tenho uma limitação de memória. E aí ele envia isso para a nuvem, para um banco de dados, para a internet. E aí você tem um banco de dados que vai armazenar essa informação. Sendo que eu preciso de uma conectividade. Aí existem vários tipos de conectividade. Existe conectividade sem fio ou conectividade com fio. Então, por exemplo, esse cabo aqui é um tipo de conectividade com fio. É um cabo USB. O cabo azulzinho que fica atrás do computador é outro tipo de conectividade chamada internet. Esse celular, ele tem um tipo de conectividade chamado Wi-Fi. Tem também outro tipo de conectividade nele chamado de Bluetooth, que também pode ter outra conectividade, né? Aqui já em outros módulos, não no celular, mas chamado de radiofrequência, por exemplo. Enfim, você vai ter vários tipos de conectividade, ou seja, essa informação ela pode chegar por diversas formas na nuvem. Então isso é a internet das coisas. Beleza, eu vou fazer o que com essa informação? Vamos lá, vamos falar do exemplo da temperatura. A temperatura, imagine o valor de uma temperatura, não quer dizer muita coisa. Mas se eu tiver a temperatura ao longo da semana, eu posso ter mais ou menos o clima daquela região naquela época. Então eu transformei a informação em conhecimento, porque eu vou conhecer o clima daquela região. E o conhecimento ao longo do tempo eu vou ter
sabedoria. E essa sabedoria vai me dar o quê? Vai me dar possibilidade para tomar decisões. Então, assim, quando se fala em internet das coisas, não é só você conectar. Você precisa conectar algo que no final vai lhe dar inteligência para você tomar uma decisão. Então, por exemplo, o governo, sabendo do clima de uma região em determinada época, ele pode ter ações, ele pode criar políticas, ele pode tomar decisões. Então, não é só conectar. Você precisa conectar algo que gere valor, algo que tem importância, tá? Então, é muito importante saber disso da internet das coisas. Sendo que, preste atenção, você tem milhões de coisas, milhões de dispositivos espalhados, gerando milhões de dados. Isso vai gerar o quê? Uma quantidade enorme de informação. E o que é que você faz com essa quantidade enorme de informação? Quem aqui já ficou de frente para a quantidade de informação? Quem aqui já ficou na sua casa, uma bagunça, cheia de coisa para fazer, e você não sabia nem por onde começava? Quem aqui já ficou? Eu já fiquei. Quem aqui já ficou? Então, pronto, ela ali nunca ficou, né? É sempre organizada a casa, não é não? Não, tá vendo? Sempre organizado. Tá, acho que são os homens mesmo, né? Só com a casa desorganizada. Mas enfim, de forma geral, o ser humano quando ele é exposto a uma grande quantidade de informações, ele fica confuso, é normal. Então acredito, eu estou falando aqui muito, então talvez alguns de vocês estejam, poxa, muita informação, tudo, mas eu vou dar uma parada daqui a pouco, tá? Quando você tem muita informação, isso fica difícil de você analisar. Fica difícil do ser humano analisar. Então você vai precisar de processar. De você, poxa, eu tenho muita informação, mas essa quantidade enorme de informação quer dizer o quê? Então você vai precisar de uma máquina para fazer essa análise. E essa análise, ela tem um nome técnico, se chama inteligência artificial. A inteligência artificial vai reunir todas essas informações e ela vai lhe dar um panorama geral. Olha, esse volume de informações quer dizer isso aqui. Então você vai ter, basicamente ali, na inteligência artificial, a análise de vários dados, de muitas informações. Então, por exemplo, ele falou um termo, Big Data, né? Essa informação, essa tecnologia é capaz de fazer análise de um mundo de informações. Então a inteligência artificial, ela é importante, muito importante para a internet das coisas. Porque se você tiver 1 milhão de dados e não souber, e não tiver inteligência artificial para fazer essa análise, não adianta nada. Certo? Então, eu falei que a informação vai estar na nuvem. E existem vários serviços de nuvem que, além do serviço de armazenamento de dados, armazenamento de informações, você tem o serviço de inteligência artificial. Beleza, a inteligência artificial vai processar, vai analisar e vai dizer, olha, essa é a decisão mais provável que deve ser tomada. Qual é essa decisão que eu estou falando? Pode ser acender ou apagar a lâmpada, pode ser deixar o semáforo vermelho ou verde, liberar a via que tem mais fluxos ou que tem menos fluxo. Seria a Alexa? Tem, exatamente, tem várias aplicações. Tem a Alexa, né, que é aquele alto-falante inteligente. Enfim, qual é a decisão que vai ser tomada? A inteligência artificial vai dizer. Ou você pode não querer ter inteligência artificial, se for poucos dados, você faz análise e você toma decisão. Pode ser também, não é obrigado a ter inteligência artificial. A inteligência artificial é quando você tem muita informação. Sendo que quem é que vai executar essas ações que a inteligência artificial propôs? Vai ser automação. Ou seja, a informação vai vir da nuvem e vai dar um comando para um robô, para um braço robótico, vai dar o comando, por exemplo, para um carro.
vai dar um comando para alguma coisa que captou, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo bem básico aqui. A medição da temperatura dessa sala foi detectar que precisa aumentar. E aí o ar-condicionado já faz esse processo dentro dele. Mas você poderia ter outra aplicação, não é? Por exemplo, já tem muito caminhões autônomos, né? Para fazer entrega nos Estados Unidos, por exemplo. Então você pode ter, imagina, várias pessoas fazendo a solicitação pelo aplicativo, essa informação vai para a nuvem, na nuvem é processado o pedido, chega no armazém, por exemplo, da Amazon, que é todo automatizado, dá comando para um braço robótico, o braço robótico vai, coloca no caminhão, o caminhão com tudo autônomo, entrega na casa da pessoa. Então isso já está acontecendo, né? Eu posso até depois enviar um vídeo para vocês, né? Estava vendo um documentário, né? Que já está em teste, né? Caminhões, aí o motorista fica só assim, ó, supervisionando, né? Para ver se o caminhão está fazendo tudo certinho, tá? Qual é o benefício? Aí você pode pensar, poxa, carro autônomo, será que vai funcionar mesmo? Hoje está funcionando com o caminhão, por quê? Porque são viagens longas, chatas, muitas vezes o caminhoneiro dorme. Até ela já faz isso, já nos carros. Isso. Então, assim, existem os carros autônomos, né? Mas, assim, nós vamos ver de cara essa tecnologia sendo largamente aplicada nos caminhões. Apesar de já ter carros autônomos também, tá? Por quê? Porque na cidade é mais complicado, né? Você tem muitas interferências, pessoas... Você tem muitas interferências para essa inteligência artificial trabalhar. Beleza? Então, enfim, eu falei... Ó, presta atenção, eu falei dessas 3 tecnologias. Aí você pode estar pensando, sim, mas e aí? Quais são as oportunidades que eu posso ter? E aí eu posso dividir basicamente, né, em 7 oportunidades, tá? Então, eu falo de 7 oportunidades que você pode ter com a inteligência artificial, internet das coisas, inteligência artificial robótica. A primeira oportunidade que você pode ter de cara é o que nós estamos falando aqui, é uma oportunidade profissional. E a oportunidade profissional, a primeira delas é ser um empregado 4.0. O que é um empregado 4.0? É um empregado que vai ter habilidade técnica para desenvolver essas tecnologias. E a habilidade técnica quer dizer você saber programar com computação embarcada, linguagens de programação que estão em alta no mercado, e você saber aplicar nessas tecnologias que eu acabei de falar. Existem startups, existem empresas novas e empresas antigas, ou empresas novas que já são grandes, que estão buscando profissionais. Então, se você entrar no LinkedIn, se você entrar no CAT, tem vários empregos. Sendo que, diferente das outras revoluções, os empregos que estão surgindo hoje, eles exigem uma qualificação maior. Você vai precisar estudar mais. Então, antes, o camarada saía lá, estava quebrando a pedra, agora ele está apertando o parafuso nas outras revoluções. Hoje não. Hoje, não precisava de tanto conhecimento técnico, precisava conhecer a máquina, tudo, mas o gap era pequeno. Hoje o gap é grande. A gente vai precisar estudar mais. Então, quem quiser, emprego tem. Agora vai precisar o quê? Estudar mais. Porque o gap aumentou. Então, nessa revolução, você vai precisar estudar mais. Empresas estão buscando profissionais, como eu falei. Por quê? Porque essas novas tecnologias estão surgindo. E, por exemplo, como eu estava falando no início, vai ter alguém que vai querer empreender. E para empreender, ele vai precisar formar equipes. E essas equipes precisam ter habilidades 4.0. Vai precisar ter habilidades necessárias para desenvolver a internet das coisas, a inteligência artificial e robótica. Aí você pode estar pensando, mas professor, eu quero trabalhar na indústria, e na indústria muitas vezes eu não preciso saber programar. Olha, quem aqui já ouviu falar de um relé? Alguém já ouviu falar de um relé? Um relé é isso aqui. É um módulo que basicamente ele faz a comutação entre a interface eletrônica e a interface elétrica. Eu vou falar daqui a pouco de um relé. Sendo que existem relés inteligentes, que você precisa saber programar um relé. Na época que eu fiz Senai,
Sou formado em técnico de manutenção automotiva pelo Senai e também sou formado em engenharia eletrônica pelo PE. Na época, o relé era só mecânico mesmo. Hoje em dia tem relé inteligente, relé com Wi-Fi e tudo. Então, assim, até se você estudar só a parte mecânica para entrar nisso, você vai precisar saber um pouco de programação, porque programar é a nova alfabetização. Então, nenhuma empresa vai contratar você se você não for alfabetizado. Eu lembro que há 20 anos, informática era a nova alfabetização. Na época. Então, você precisaria saber ligar o computador, abrir uma página de internet,